Eu quero falar também sobre um projeto, uma proposta de projeto de lei que recebeu o número de 249 de 2011, que eu apresentei hoje na Comissão de Constituição e Justiça, e que tem a ver com essa discussão que foi colocada aqui pelo deputado Newton Salomão também, que expressa uma preocupação com as regiões que tenham sofrido ou que venham a sofrer situação de calamidade pública, como é o caso da região serrana, que, como o deputado Newton Salomão colocou aqui, continua ainda, após 10 meses da tragédia, sofrendo as consequências daquela grande calamidade. Esse projeto, ele trabalha em cima da Lei 3050 de 98, que é uma lei que regulamenta o artigo 215, parágrafo 3º da Constituição Estadual. No artigo 1º dessa Lei 3050, ela coloca o seguinte: para efeito do cumprimento do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 215 da Constituição Estadual, fica o Poder Executivo Estadual proibido de contratar empresas em débito com o fisco, com obrigações trabalhistas ou com o sistema de seguridade social. Isso é o que dispõe o artigo constitucional, a proibição de contratação de empresas e que o Estado mantenha relações com empresas em dívidas com fiscos, com relações com a Previdência Social e trabalhistas. Mais embaixo, no artigo 5º, a lei cria uma exceção, né? Ela diz o seguinte: que em caso de emergência ou calamidade pública, homologada ou decretada pelo Poder Executivo, a administração poderá realizar operações de crédito com contribuintes cujo estabelecimento esteja localizado em áreas abrangidas pelo decreto, dispensando-se a exigência do artigo 1º. Ou seja, ela é uma exceção à comprovação de regularidade perante o fisco e as relações trabalhistas. Nós apoiamos isso, porque aqui se reconhece que numa situação de calamidade, as empresas precisam ser tratadas num quadro de exceção, porque elas não têm, frente à calamidade, a tudo que sofrem quanto ao seu patrimônio, elas não têm como tocar a vida se o Estado minimamente não as socorrer. E nós vimos esse debate sendo feito aqui na casa durante o processo aí da região serrana. A proposta que eu apresento, né, de adicionar ao parágrafo 2º, adicionar um parágrafo 2º ao artigo 5 da Lei 3050, ela diz o seguinte: que as empresas que receberem incentivos fiscais ou financiamentos em decorrência dessa lei deverão assegurar a manutenção do nível de emprego com vedação de demissões sem justa causa, condição que constará dos respectivos acordos ou contratos. O que significa isso? Significa dizer que, da mesma maneira que nós temos que tratar de forma diferenciada as empresas que estão dentro das regiões que sofrem com a questão da calamidade pública, nós também precisamos dar um tratamento diferenciado aos trabalhadores, né, que fazem parte, ou seja, que estão nessas empresas, também nessas regiões, também em calamidade pública. Isso significa impor às empresas ou aos empresários uma proibição, por exemplo, de demissão por justa causa? Não, até porque isso tem a ver com a lei trabalhista, isso tem a ver com a Constituição, mas diz que, se tratando de calamidade, em existindo a exceção e em um Estado aplicando recursos, incentivando as empresas em função dessa calamidade, em função dessa exceção, que também deve ser tratado como exceção a manutenção do nível de empregos, né? Porque se é verdade que nas regiões aonde, tomando a região serrana como exemplo, apesar que isso aqui não seria só para a região serrana, seria também para outras regiões que porventura sofressem a calamidade. Mas se a gente for olhar para uma região, para a região serrana,
O que a gente vê na região serrana? A gente vê o pequeno e o médio empresário, muito mais a pequena indústria. A região serrana, a grande característica, né, do ponto de vista das indústrias, é que são as pequenas indústrias. Então a gente vê a pequena, média indústria, a gente vê o comércio, a gente vê a agricultura e particularmente a agricultura familiar, que são setores que precisam de incentivos, precisaram, nós defendemos aqui, votamos a favor desses incentivos, né? Até porque não existe emprego se você, né, não existe relação com o trabalhador, não existe emprego se você realmente não investir nessas empresas. Agora, também tem que ser criado mecanismos a favor dos trabalhadores dessas empresas. Da mesma maneira que a lei vai lá e garante, né, essa excepcionalidade para os pequenos empresários, enfim, para todo o setor produtivo da região, é importante que garanta também um tratamento de excelência para, né, de exceção para os trabalhadores. Então, essa proposta aqui, esse projeto de lei, ele tenta garantir isso, tenta garantir, né, uma estabilidade no emprego, né, durante esse período de calamidade e para as regiões que receberam esses subsídios por parte do governo. Nós achamos que dessa maneira, o legislativo aprovando isso aqui, ele estaria ponderando os interesses do conjunto dos agentes sociais que compõem ali aquela região que vem a estar em estado de calamidade. Então, resguardaríamos o direito dos trabalhadores, resguardaríamos o direito dos pequenos e médios empresários, do comércio e de todos os outros setores que porventura estivessem envolvidos naquilo. E aí essa discussão foi feita hoje na CCJ, né? O deputado Samuquinha era o deputado que estava refazendo esse relatório na CCJ. Infelizmente o deputado Samuquinha não teve a sensibilidade, né, de nos dar um parecer favorável a essa questão, mas eu quero inclusive aqui agradecer, né, a líder do PT, a deputada Inês Pandeló, ao deputado Zaqueu, que lá na CCJ tiveram um acordo com esse projeto, que inclusive mantém uma tradição aqui, né, como foi colocada pela Inês, do próprio deputado Gilberto Palmares, que sempre toma esses projetos que defendem esses interesses dos trabalhadores, e nós pudemos então conseguir os votos na CCJ para trazer o debate ao plenário, né? Nós achamos importante fazer esse debate no plenário. Nesse sentido, eu peço à presidência da casa, peço à mesa diretora, né, peço ao Marquinho, né, que está ali sentado, que é um dos responsáveis e às vezes é o nosso deputado responsável ali por fazer esse trabalho, para que a gente possa garantir a vinda desse projeto, que ele seja colocado na pauta, que ele possa vir para o plenário, para que a gente possa fazer, que eu tenho certeza que os parlamentares, tanto os parlamentares da região serrana, né, o deputado Nilton Salomão, que está sempre aqui defendendo a região serrana, em particular defendendo os interesses da cidade dele, de Teresópolis, mas que a gente possa se unir aqui para aprovar esse projeto, porque eu acho que ele é bom não só para a região serrana, para ajudar nesse processo de consolidação, da gente buscar saídas para as demandas que ainda existem na região serrana e que são graves, como o próprio deputado Nilton Salomão colocou aqui, mas também para outras regiões que porventura possam estar dentro dessa mesma situação. Uma outra questão que eu gostaria de falar também aqui, aproveitar, eu estou hoje aqui, né, vestindo a camiseta do movimento SOS Bombeiros, né, uma camiseta bonita, preta e vermelha, SOS Bombeiros, a corporação mais amada do Brasil. Saiu aí agora a pesquisa do IBOPE, dizendo que de todas as instituições, é a instituição que pelo 3º ano consecutivo vem recebendo a aprovação e a confiança da população, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, né? Então, infelizmente, né, estão lá os partidos políticos, o Congresso Nacional, o Parlamento de uma forma geral, não goza da confiança, da credibilidade da população. A gente até entende por quê. Nem sempre no parlamento se consegue, eu diria nem sempre não, eu vou estar sendo boazinha, né? Na maioria das vezes os parlamentos não conseguem estar representando aquilo que realmente é importante para a população. E os vários casos, né, de desvios, de corrupção, enfim, de coisas que estão aí em torno dos vários parlamentos, afastam a população de uma avaliação positiva. Mas, objetivamente, a população, pelo 3º ano consecutivo, dá uma nota à corporação do Corpo de Bombeiros e diz que confia nessa instituição. E é justamente essa instituição do Corpo de Bombeiros que vive um processo de crise.
é essa instituição do Corpo de Bombeiros que há exatos 6 meses está na rua aqui no Rio de Janeiro, né, brigando para ser recebida pelo governador Sérgio Cabral, brigando para realmente conseguir fechar um processo de negociação. Todo mundo sabe quais são as reivindicações do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. É um salário, um piso salarial líquido de R$2.000, é a complementação do Vale Transporte, é o fim da política de gratificações e, infelizmente, esses trabalhadores estão aqui na porta, estão acampados aqui na porta da Assembleia Legislativa, fazem atos, mobilizações em vários lugares da nossa cidade, permanece a situação que viviam as suas famílias, né? E, no entanto, parece que algumas pessoas, inclusive parlamentares dessa casa, fazem questão de deixar isso no esquecimento. Saiu a imprensa, né? A imprensa não está mais em cima, os flashes da Rede Globo, os flashes das várias televisões não estão em cima, então as pessoas estão esquecendo. As pessoas não estão ali, os parlamentares que antes estavam ali apoiando, todo mundo com a bandeira, as várias entidades, as várias personalidades políticas, a imprensa sai, ninguém quer invisibilidade, as pessoas querem estar, né, aparecer ao lado das causas que a imprensa tal. Mas independente da imprensa não estar mais aqui, até porque a imprensa livre não é tão livre, né? Nós sabemos que existem exceções, que existe imprensa que realmente é imparcial, mas nós sabemos que, de acordo com a liberação de verbas do Estado, né, para a propaganda de cada uma dessas empresas, está ditada a norma editorial dessas televisões, né? Então nós sabemos que a imprensa não está aqui, não é porque não seja notícia, não é porque não seja notícia, ela não está aqui porque objetivamente recebe através das verbas, né, de comunicação para não estar, mas o Corpo de Bombeiros está. Mas os familiares, né, do Corpo de Bombeiros continuam passando necessidade nas suas casas. Então eu estou aqui para fazer um apelo a essa casa, né? O presidente da casa se recusa a receber a comissão dos trabalhadores. Eu quero dizer aqui que é possível construir uma mediação, é possível, né, a gente discutir com esses trabalhadores para que eles levantem um acampamento, é possível discutir uma saída por dentro da proposta de orçamento, já chegou a lei de orçamento aqui na casa, né? É possível uma saída, agora o parlamento tem que cumprir o seu papel, o parlamento tem que ser o mediador e não ser o governo aqui dentro dizendo que faz o que não faz. O governo está lá fora, aqui dentro somos outro poder. Então eu chamo os parlamentares a nos ajudarem aí nessa intermediação com a presidência da casa para que a gente consiga achar uma solução. Até porque, na medida que não venham soluções, a tendência é a radicalização. E na radicalização, quem perde é a sociedade. Quem pode perder os serviços é a sociedade. Eu acho que ninguém aqui quer isso, tá certo? Então, agradeço, né, e espero que poder contar com a sensibilidade dos meus colegas.